Aleluia. Está melhorando. Melhorou um pouquinho, né? Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar aí, pessoal. Aleluia. Pode acender as luzes. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, pessoal. Valeu. Vocês são bênção, viu? Quando estão dormindo e quando estão acordados também são bênção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar hoje um pouco sobre avivamento pessoal. E quando a gente fala de avivar-se, significa uma atitude que eu faço por mim mesmo. Eu não espero que Deus me avive. Eu não espero que Deus faça algo por mim. Eu preciso me mover em favor dele para que ele possa fazer algo. Quem está comigo? Fica de pé aí. Você está dormindo ainda. Eu não vou pregar enquanto você não acordar. Eu estou falando espiritualmente, tá bom? Então, os demônios do sono, vamos expulsar aí. Expulsa aí. Fala com ele. Demônio, está expulsado agora. Fala com o seu demônio aí, tá bom? Fala com o teu sono. Fala aí, porque assim... uma unção tão perene, uma coisa acontecendo e você não reage a ela, isso é erro. Isso é pecado. Eu preciso reagir à unção. Eu não preciso sentir que Deus faça alguma coisa por mim. Eu preciso reagir à unção. Então, quando eu estou cantando, eu sou abençoado, eu levanto as mãos, eu sou abençoado. Eu trago essa verdade para a minha vida. Eu trago essa vida, eu não fico esperando. Eu pediria que você levantasse a mão agora, todo mundo. Eu pediria que você não tocasse ninguém agora, todo mundo. Solta aí, Felipe, levanta as mãos. Isso, todo mundo. Eu não quero ninguém dormindo na minha mensagem. Eu não quero não quero ver ninguém dormindo nem bocejando. Eu taco o microfone em você. Eu ataco na sua cabeça. Acredite, viu? Tá? Nem que for a bolinha mais suave aqui, ó. Eu taco em você, tá bom? Mas você precisa entender, reação é a gente que faz. É a gente que reage à unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você levante as mãos e agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça ao Senhor por ser abençoado. Agradeça ao Senhor por ter te resgatado das trevas. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos. Avive-se, como a Devanir falou aqui. Eu me encho. Você se enche através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu me encho. Você que se enche. Não espere alguma coisa acontecer. Faça alguma coisa. Avive-se. Eu me movo nele, ele se move em mim. É uma interação. Você precisa acordar. Desperta, tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pode sentar. Aleluia. Eu vou reiterar, não quero ninguém dormindo aqui, hein? Eu vou falar o seu nome aqui, tá bom? Eu sou muito bonzinho, mas hoje eu vou falar. Se eu ver você pescando, eu vou te chamar. Porque se você veio aqui é para você ouvir uma palavra que pode mudar a sua vida. Nós, como igreja, nós temos uma mística. A gente acaba pensando que Deus vai fazer todas as coisas. Então a igreja está muito acostumada a falar assim, eu não senti de Deus. Aí é fácil, porque eu digo assim, eu não fiz porque eu não senti de Deus. As pessoas chegam ao absurdo de falar assim, eu não vou perdoar porque eu não senti de perdoar. Então, tanta bobagem, não é, doutrinária que hoje tem na igreja, que a gente precisa tomar cuidado. E a gente precisa acordar e falar assim, Deus, por que você não está fazendo? Aí Deus vai responder, vai voltar a pergunta para você, por que você não está fazendo? Nós temos palavra. A Bíblia, irmãos, nos chama de cooperadores. Operamos juntos. É como se a gente estivesse dirigindo um avião com Deus. Tá bom? Ele é o piloto. Ele é o piloto. Não tiramos o lugar de Deus do piloto. Mas nós pilotamos juntos. Nós fazemos o Espírito se mover também. Eu me movo no Espírito. Ele se move como os meninos cantaram aqui. Eu preciso me mover. Uma unção perene aqui. Você precisa ter sensibilidade. Eu tenho que me mover, eu tenho que levantar as mãos, querendo ou não. Eu preciso me mover com vontade ou não. Às vezes a alma está super disposta. Aí você acorda cantando louvores e dança e faz um monte de estripulia. Às vezes não. Às vezes a alma está meio cansada. A alma está cansada da semana. Você fala assim, quietinha agora. Aprende com o Espírito. Aí você levanta as mãos querendo ou não. Você dá um glória a Deus com vontade ou não. Entende? Você faz o Espírito mover de você. A gente precisa desmistificar isso.
achar que Deus só vai fazer quando eu estou sentindo. Não é desse jeito. Por isso que eu quero que você se mova. O Ministério Verbo da Vida é um ministério avivado. Eu quero que você se mova onde você está aí. O irmão veio aqui, a gente viu o irmão, é para se mover. Glória a Deus, aleluia. Os avisos aqui, tem unção no aviso. Tem unção no aviso, aleluia, glória a Deus. Não é só na hora da mensagem. A gente precisa se mover. Tem que dizer amém, acorda aí. Desperta tu que dormes. Levanta entre os sonolentos e Deus te esclarecerá. Vamos crescer, irmãos, vamos crescer. Vamos crescer. Achar que a gente precisa sentir de Deus é uma bobagem. Tá bom? Eu me movo pela fé. Eu me movo por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu sinto. Amém? Então, quando a gente fala do que eu vou falar hoje, de avivamento pessoal, a gente muitas vezes fica achando que a igreja tem que se mover. É a igreja, é o povo, é o Brasil, são as igrejas. Não, é você. É você. É você que começa. Esse marasmo espiritual tem que mudar a partir de você. É você que faz alguma coisa para as coisas acontecerem. E a gente precisa crescer, parar de ficar bravinho com Deus. Porque Ele não fez a nossa vontade. Tem gente que Deus não faz a vontade e a pessoa fica bravinha. Fica bicuda com Deus. E com os irmãos também, né? Porque os irmãos são culpados de tabela. E primeiro o pastor, lógico, né? O pastor é o primeiro Deus, depois o pastor é culpado. Lógico, não é? Vamos parar com isso, vamos crescer. Vamos mudar o nosso jeito de ser. Vamos mudar aquelas coisas velhas, deixando para trás, deixa para trás. Aquele teu mau humor velho, deixa para trás. Aquela tua cara feia, deixa para trás. Ficou lá atrás, ficou na cruz. Ficou na cruz. Eu disse que ficou na cruz. Eu não preciso do seu amém, nem da sua empolgação para pregar. Eu tenho conteúdo para pregar 4, 5 horas. Eu falo isso sem soberba. Eu aprendi a me mover com pessoas gostando ou não do que eu falo. Mas você precisa entender que tem uma unção que ela só vai interagir na sua vida se você entender e pegar ela para você. Ela é tangível, ela é palpável, ela é tocável. Mas eu preciso me mover. Então quando a gente fala de avivamento, a gente precisa lembrar de uma coisa. A gente precisa lembrar da graça. Foi dada uma graça para mim e para você através de Cristo. A Bíblia diz: pela graça eu fui salvo, mediante a fé. Não veio de mim, mas foi dom de Deus. Nunca veio e nunca virá das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Mas é importante eu confiar todos os dias na graça de Deus, porque Ele me colocou onde eu estou hoje, e Ele vai também me manter nesse lugar que eu estou hoje. Deus te trouxe pela graça no momento que você está. A graça foi de graça. Foi de graça, foi por causa do sangue de Jesus. E Ele te manteve até aqui. Então você precisa confiar nessa graça. Então você precisa entender que a graça te fez justo. Eu falo muito isso, você não pode esquecer isso. Você foi justificado. Diante de Deus você é justo. Pastor, eu não sou mais pecador? Não, meu filho. Recebeu a Cristo, você foi justificado. Pecador não entra no céu. Não entra, não. Eles falam: não, pastor, não entra o pecado, mas entra o pecador. Não, que coisa ridícula. Pecador é o fazedor de pecado. Se pecado não entra no céu, o pecador também não. Eu fui feito justo. A Bíblia, depois da salvação, a Bíblia não me chama mais de pecador. Ela me chama de justo. Então eu preciso confiar que uma justificação foi processada. Aconteceu na minha vida e na sua, irmão. Aconteceu. Você é justo diante de Deus. Por que você está falando de justiça, pastor? Porque eu preciso confiar que pela graça que me fez justo e a graça que me mantém em pé, a graça que me mantém diante de Deus, como se eu nunca tivesse pecado, como se eu nunca tivesse conhecido o pecado, significa que não se trata mais dos meus méritos, daquilo que eu consigo fazer, mas é aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo na minha vida. Amém? Então a Bíblia recomenda que você, estamos falando de avivamento pessoal, hein? Eu vou chegar lá. A Bíblia recomenda que você se fortifique na graça. Por quê? Quando eu me fortifico na graça, eu não vou usar subterfúgios para me auto-justificar.
A Bíblia diz assim, eu não vou abrir lá, só quero citar aqui, diz assim, ó: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu só vou citar o texto aqui, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Você precisa se fortificar na graça do Senhor. E quando Paulo está, só vou te dar uma dica aqui, quando Paulo está falando a Timóteo, ele fala assim: o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis, também idôneos para instruir aos outros. Você precisa ter no teu coração todos os dias um agradecimento, porque você foi feito justiça. Pela graça ele te mantém, o Espírito continua dentro de você, o Espírito está em você. Eu posso me mover todos os dias sem o menor ressentimento, sem a menor dúvida, porque Ele me fez justiça. Amém, queridos? Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. 2 Timóteo diz assim: por esta razão eu te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia, diga amém. Vibre com a palavra. Você não precisa vibrar com frases de efeito do pregador, mas vibre com a palavra de Deus. Tem que fazer sentido no teu coração. Então, reaviva o dom que há em você. Você recebeu em algum momento uma palavra, uma imposição de mãos. Em algum momento Deus usou a boca de um profeta para falar algo que você tem no coração, e Ele está dizendo assim para você reavivar. Reavivar é relembrar aquilo que Deus falou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não é esquecido, não. Tudo que Ele falou, Ele guardou. Todas as promessas que um dia Ele fez pela sua palavra, Ele está mantendo em pé. Agora você precisa interagir para que essas coisas aconteçam. Glória a Deus. Então reavive o dom que há em você. É você que reaviva, você que se afogueia, você que se entusiasma. Entusiasmar significa, etimologicamente falando, Deus dentro. Theos, em Theos é Deus dentro de mim. Quem tem Deus dentro de você aí, dá um glória a Deus. Então eu me reavivo, eu me movo, eu me alegro no Senhor. Eu não fico esperando, ó Deus, faça alguma coisa, não é? Ou não vou diante do pregador, pregador, ora aqui porque eu esfriei. Você esfriou porque você é um vagabundo espiritual. Não fique triste não é com você, não é que ninguém daqui, alguém que está ouvindo na internet. E não é nem hoje, vai ouvir daqui uns 10 dias. Para ninguém se ofender. Existe, não se ofenda não. Não se ofenda, não me ache grosseiro por falar isso. Mas existe vagabundagem espiritual. Pessoas que não interagem com Deus e querem favor de Deus. Se eu não interajo, se eu não leio a palavra, se eu não me consagro, você quer avivamento como? As pessoas esqueceram hoje, a modernidade hoje, as pessoas levantam hoje como se fossem seres naturais. Quando se levanta, se faz devocional. Tem uma geração hoje que não sabe o que é devocional. A primeira coisa que eu faço é levantar, é orar. Eu pego a palavra. Eu preciso ter um tempo. Deus fala comigo através da tua palavra. Fala ao meu coração. Eu interajo, eu canto louvores, eu leio uma palavra, eu medito. Eu não saio apressadamente, porque o meu tudo é Deus. Eu não posso agir como o incrédulo age. Eu não posso agir como uma pessoa natural age. Você levanta, você faz o seu café, vai correr para a vida, como se fosse um desvairado. Meu Deus, que geração é essa que esqueceu? Tem que fazer devocional? Tem, todos os dias. Tem que se ajoelhar à beira da cama? Sim. Onde você estava que não te ensinaram isso? Tem que restaurar essas coisas. Não ande no natural, porque senão as coisas vão começar. As coisas espirituais começam a perder o sentido. Mas ele está falando assim: desperta. Desperta o dom que há em você. Eu já te dei palavra, eu já te dei promessa. Deus já falou com cada um de nós aqui. Deus já prometeu coisas. Deus tem falado todos os dias através do seu pastor, dos seus pais, dos seus amigos. E se você tem dureza no coração, ele usa até alguma frase que está escrito no para-choque do caminhão. Só para falar com você.
Então Deus, Ele faz promessas. Agora eu preciso reavivar aquilo que Ele colocou em mim. Eu preciso me motivar. Mas é muito mais, eu preciso me entusiasmar. Mas é muito mais, preciso afoguear o Espírito que está em mim. Amém. Pastor, mas eu sou quieto, é o meu jeito. Seu jeito, necas de patibiribas. Não é não. O seu jeito, Deus não quer mais o seu jeito. Dia quer te transformar. Deus, Ele respeita o teu jeito, o teu caráter. Mas você precisa entender que se Ele colocou um fogo aí um dia dentro de você, é para um propósito. E eu preciso me mover nesse propósito. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que geração é essa? Paulo, ele comparou, quando ele fala para despertar o dom que você recebeu por imposição de mãos. O que ele diz? Ele está dizendo assim, que o Espírito de Deus é como se fosse uma brasa em fogo. É como se fosse uma brasa fogueando. Já viu a brasa de churrasco? Já viu? Ela fica aquela cor laranja, né? Aquele calor, ele fica estralando, não é isso? Então, se eu não avivo, o que acontece? Todo mundo olhando para mim. Se eu não avivo, o que acontece? A brasa começa a apagar. O que eu preciso fazer? Soprar, não é isso? Não é o que eu faço? Não é assim? Eu jogo o vento do Espírito, da palavra, eu começo a mover para que a brasa comece. Eu preciso ter uma atitude para ela ficar acesa. Tá certo? Então, Paulo estava encorajando Timóteo. Timóteo, é o seguinte, sabe o que Paulo está falando? Eu vou parafrasear aqui, me permitam. Ele estava falando assim, ó, você tem tanta promessa, mas se você não reavivar o dom, essas promessas não vão acontecer. Olha só. Recebeu imposição de mão de quem? De Paulo. Que coisa linda. E daí? Se ele não reavivasse, nada aconteceria. Você percebe que pode estar um melhor ministro aqui do Brasil ou do mundo. E você fala, é hoje que minha vida... Tá, amém, pode ser. E ele pode impor as mãos e você sentir... Agora, se não houver uma interação no pós, no depois, nada vai acontecer. A igreja tem falado tanta bobagem, irmãos. Tanta bobagem, tanta mentira. As músicas falam assim, quem tem promessa não morre. Quem falou isso? Eu tenho visto gente cheia de promessas sendo enterrada. O cemitério é o lugar das maior número de promessas que nunca se cumpriram. O cemitério está cheio. Porque a igreja está ensinando bobagem. Mentiras doutrinárias. Quem tem promessa deve interagir com a promessa. Para não dizer que o que estou falando é aqui, ó. Deve reavivar o dom. Deve trazer de novo à memória aquilo que me dá esperança. Deve trazer de novo aquilo que Deus falou. Quem está entendendo? Quando eu faço isso, eu começo a me mover e cooperar para que as coisas aconteçam. Meu Deus, então Paulo encorajou Timóteo a avivar essa brasa, acender essa brasa, não deixar apagar. E preste atenção, você não pode negligenciar o Espírito de Deus que está em você. Quem deixa esfriar o Espírito somos nós mesmos. Eu vim de alguns lugares onde eles falavam assim, pastor, me ajude porque o diabo tem tirado o fogo de mim. É mesmo? Coitado do diabo. Não, às vezes eu tenho dó do diabo, é sério. Não, às vezes dá dó, porque toda a culpa cai nele. Tudo cai nele. Eu acho que às vezes ele está passando assim, ele nem está olhando para você, ele te ouve falando, a culpa é do diabo. Ele fala, não fui eu não. E às vezes eu acho que ele fala uma verdade. Ele é o pai da mentira, mas ele fala, não tem nada a ver com o diabo. É a gente que deixa o fogo esfriar. Você percebe? Você já reparou nas escrituras que Paulo, em toda a escritura, ele vai citar muito pouco o diabo? Ele fala, tem um texto que ele fala sobre para a gente não ignorar, porque o diabo de fato, ele tem obras, ele faz planos para derrubar, ele faz planos, mas quem deixa ou não deixa o espírito esfriar, sou eu e você. Eu que pego isso para mim e falo, não vai esfriar dentro de mim. Pastor, mas Deus não me respondeu como eu queria. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Engole o choro com um menino maduro, não é? E cresça na fé. E entenda o que Deus está falando. Porque Deus não é o teu fazedor de caprichos. Acorda.
Você acha que Deus te salvou para ficar respondendo seus caprichos? Eu quero um carro vermelho, porque ele vai glorificar a Deus. Eu quero usar um perfume, uma roupa. Eu quero viajar para mostrar. Não é desse jeito que Deus vai fazer as coisas, não, meu irmão. Deus quer fazer coisas de uma forma muito mais profunda. O negócio é mais sério. Então, para de reclamar. Não teve vitória em algumas coisas, continua orando. Quem já teve resposta não respondida aqui? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão em nome de Jesus agora. Eu estou pedindo para todo mundo levantar a mão em nome de Jesus agora. Porque todo mundo já teve resposta não respondida. O pessoal da mídia também levanta aí. Lucas, levanta a mão, senão vai subir água em você. Deus mentiroso, fica mentindo para mim. Não, eu tive todas as orações respondidas, teve nada. Quando a gente não tem oração respondida, o que está acontecendo? Deus às vezes não te ouviu, Deus é surdo. Desculpa, Laís. Eu vou chutar o outro para ficar igual. Quando Deus não responde, será que Ele não está querendo responder? Eu fiquei pensando em algo muito interessante. Quando Deus não responde da maneira que você quer, ou no tempo que você quer, Ele está querendo te ensinar algo, uma maturidade. Ele está querendo dizer assim: ei, eu não sou o seu garoto para ficar te respondendo as coisas. Que nem aquele moço canta lá, né? Nem vou falar isso agora. Mas ele está querendo dizer assim: será que você não tem que ser estabelecido num lugar maior? Um lugar de perseverança? Porque a gente acha que a gente orou o suficiente, não é isso? A gente fala assim: Deus tem que responder, já era tempo de Ele responder. Então a gente fala assim: por que Ele não respondeu? Eu me esgoelei em orar, eu me consagrei, oh meu Deus, eu orei em línguas. E a gente acha que Deus tem que responder. Quanto tempo você está disposto a orar para Deus estabelecer algo na sua vida? Quanto tempo a gente estaria disposto para orar para um familiar converter? Quanto tempo a gente estaria disposto para uma cura acontecer na nossa vida ou na vida de alguém? O problema de nós é que a gente coloca prazo. E a gente fala: Deus não respondeu, fiquei bravo com Ele. Aviva, meu irmão, desperta o dom que há em você. Cresce. Amadurece, meu Deus. Tem gente que está esperando. O versículo não tem nada a ver com isso, mas o princípio parece ser real. Tem gente que está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem gente que está esperando. Tem gente que está esperando o seu manifestar, o teu crescimento. Tem gente que está esperando você se converter de verdade para salvar ele. Então, a gente não pode deixar o dom esfriar. Quem teve já promessas aqui do Senhor? Levanta a mão, levanta todo mundo a mão. Senão vai voar de novo esse negócio. Só que agora vai voar feio, vai voar na... Quem já teve promessa do Senhor aí? Quem já teve? Tá bom, tá bom. Se você tem promessa, não se trata de você, se trata da glória de Deus. É tudo para a glória dele. A gente não tem que ficar transportando as nossas necessidades. E a gente sempre fica falando: tem promessa. Glória a Deus, você tem promessa. Mas se Ele fez promessa, Ele é fiel para cumprir. Então eu preciso entender que nele eu já tenho todas as coisas. Mas por que eu perguntei da promessa? Porque tendo ela cumprida ou não, eu continuo avivado. Porque tem gente que esfria porque não recebeu as coisas. Irmãos, isso é imaturidade. Tem gente que esfria na fé porque não teve a resposta de Deus. Estou vendo aí, Deus me respondeu, não sei, né? Você meio... É mesmo. Não respondeu na hora e você esfria, você faz... O fogo vai embora, é assim mesmo. A gente só fica feliz quando recebe coisas. Que cultos que a gente está fazendo? Os nossos cultos são para Deus, é em louvor e adoração a Deus. A gente não tem que fazer culto para as pessoas. Eu ouvi um pregador que eu nem gosto muito, mas ele falou uma frase muito interessante. As igrejas hoje têm que fazer um culto bom, né, para crente ruim. Porque a gente fica querendo agradar as pessoas. Agradar, as pessoas falam: não, a palavra não falou nada comigo. Hoje não foi, as coisas não foi. Vamos parar com isso. Eu preciso mover o dom que há em mim, me avivar espiritualmente. A gente está fazendo 2 séries, 2 meses, para a gente lembrar que o Espírito Santo está dentro de nós.
Olha o que diz em Efésios capítulo 6. 6 verso 10. Agora vai ser assim, se eu perguntar, alguém não levantar a mão, ou a conta não bater do sim ou não, o negócio vai voar aqui, viu? Vai voar. Efésios 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do... É para ler. Vamos lá. Põe lá no 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e... Isso. Acorda aí. Põe o verso 11 que eu vou ler o 11 em diante agora. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Dê glória a Deus pela palavra. Aleluia. Aleluia. Eu lamento muito. Nós fomos ensinados, né? Que o evangelho é para a gente. O evangelho, sim, é para a salvação de nós todos. Ele nos salvou. Mas o evangelho tem a ver com a glória de Deus. Mas ele nos deixou ferramentas, nos deixou armas poderosas. E esse texto diz que você deve se revestir da armadura de Deus. Não é um culto que você vem e fala, hoje eu estou me revestindo da armadura de Deus. Não, não é isso. Todos os dias eu me revisto de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que eu resista às mentiras do diabo. Eu não vou falar sobre a armadura de Deus aqui, que dá um culto, dá um estudo muito, muito interessante inteiro. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas eu quero só que você entenda que o capacete da salvação é justamente para proteger contra as mentiras do diabo. Então o diabo ele não tem poder para apagar o fogo em você. Se ele vier falar alguma besteira, você fala assim, opa, pode sair, sai fora. Você é mentiroso, pai da mentira, e eu não tenho nada com você. Pode sair fora. Eu tenho a verdade já impressa no meu coração. Então, eu quero que você entenda, ele vai fazer, o diabo, vou falar um pouquinho do diabo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer algumas coisas para te desencorajar. Tá certo? Então esteja consciente, ele vai te tirar a coragem de você. Vai usar principalmente sua família. Não é que a tua esposa ou teu marido está endemoniado, não necessariamente, pode ser que esteja. Né? Então traz aí que o Will vai expulsar eles. E a Laís, que eles são especialistas em expulsar demônios. Né? Glória a Deus. O André também, André e a Jéssica ali tem uma unção poderosa aí para expulsar demônio. Principalmente o André, né? Que o demônio olha o André já sai fora rapidão, né? Sai fora. Não, isso aqui não vou ter jeito, não. Glória a Deus. Mas entenda, Satanás ele vai estar muitas vezes na sua família. Ou usar alguém da sua família. Pedro, inspirado pelo Espírito, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas logo em seguida, ele usou a boca de Pedro, né, Satanás, tentando desencorajar o ministério. E Jesus fala para ele, arreda Satanás. E há pouco tempo atrás ele tinha falado assim, não foi a carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito que te revelou. Olha só, tem que vigiar para não ser usado pelo diabo. Então, Satanás, muitas vezes ele vai usar o quê? As pessoas. Vai usar para te desencorajar. Então, não permita. Identificou, não permite. Não permite. Fala assim, não, coragem não vai sair de mim. Pelo contrário, se ele tentar te desiludir, tentar te amedrontar, não deixa de confiar em Deus. Se fia nas palavras, expulsa o diabo, expulsa as influências. Faz isso com calma, não é? Porque às vezes se você for falar para o seu marido, sai ou arreda Satanás, você pode ter um problema com ele depois. Mas às vezes a pessoa que é usada nem sabe que está sendo usada, nem percebe. Às vezes uma frase, tá certo? Mas o que seria então, irmãos, como nós lemos aqui, o que é colocar toda a armadura de Deus? O que é colocar toda a armadura de Deus? É uma armadura para a sua defesa. É você entender que existe uma defesa todos os dias, para que nada te abale. Repare, as lutas virão. A questão é, a guerra vai vir, entenda, a guerra nesse sentido aqui da armadura, ela vai vir. A questão é se você está com a indumentária ou não. A questão é se você está preparado ou não. Amém? Então, o que você pode fazer? Mantenha essa armadura em você e não tenha atitudes derrotistas.
Não deixe o diabo usar a sua palavra, ainda que ele não usou do seu familiar, não deixe usar a sua boca. Se mantenha na fé, não precisa sentir nada, não precisa estar inspirado, fale. Às vezes parece que a palavra é até seca, dá a impressão que você está num deserto, não importa. Não importa, sentindo ou não, a palavra ela tem poder, ela não volta vazia, ela não volta vazia. Eu não estou sentindo, mas eu falo, ela vem, e ela começa a regar, ela começa a lubrificar, e você vê de novo que algo acontece. O vale dos ossos secos começa a juntar os ossos, vem os tendões e a carne, e de repente você se vê de novo cheio do Espírito, cheio de entusiasmo, cheio da coragem de Deus. E na verdade o Espírito nunca lhe deixou. Mas a questão é que eu preciso ter atitudes onde eu reavivo. Irmãos, nada mais é do que eu matar minha alma, matar os meus sentimentos. Sentimento é muito bom para algumas horas. Para as coisas espirituais, uma hora a alma quer fazer uma coisa e o Espírito quer fazer outra. Maturidade, filhos maduros, ruios, filhos maduros. O que eles fazem? Eles falam, alma quietinha, calada, eu vou me mover no Espírito. Aí ela fala assim, mas você não está sentindo nada, você está quase morrendo, chora um pouco comigo aqui. Não, fique você aí. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você está me atrapalhando na minha fé? Cala a boca, espera em Deus. Você ainda vai louvar, você vai entender. Mas eu já estou entendendo pelo meu espírito. Então, alma, você me segue, eu não vou te seguir. Alma, me segue, vem. Sigam-me os bons. Vem, não siga a sua alma. Não siga os seus sentimentos. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui. Hoje à tarde, a sua família vai ter motivos já para a sua alma ficar triste e tentar carregar o teu espírito para baixo. Vai ter motivo. Vai, pastor, dá uma palavra de bênção. Não, realidade para a sua vida. Acorda. Acorda, varão e varoa. Acorda. Mas a questão é que eu sendo forte, eu falo, alma, não vou na sua mais não. Fique tranquilinha aí. Fique tranquilinha. Eu tenho uma carreira a percorrer. E não é inspiração da alma e dos sentimentos, é inspiração de fé. A minha carreira eu percorro em fé. Então muda a tua cara. Põe um sorriso. Pastor, mas é forçado. Depois vai ficar natural. Pela fé eu forço um sorriso. Pela fé eu falo, sorria, safado. Sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Isso. Esfriou de novo. Ei. Daqui a pouco fica natural. Eu chamo, eu declaro como vai ser a minha vida. Eu vou ficar refém da alma das pessoas. Irmãos, temos que acordar. Avivamento é isso. Eu coloco a minha alma no lugar. Eu preciso chamar aquilo que eu creio. Você está comigo ainda? Então você precisa resistir. Não tem atitude derrotista, tem atitudes de fé. Arranca as promessas. Lembra o dom que você recebeu. Lembra o profeta que te falou algo que te marcou. Lembra aquele dia. Volta, como se diz, volta à sala dos troféus. Ou a sala das promessas, como queira chamar. A sala das suas medalhas. Ou a sala onde você recebeu. Volta lá, relembra, põe de novo o áudio. Veja o que Deus tem para você. Olha o que diz. Os versos 14 e 17. Esse mesmo texto aí. Ele diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o quê? Tomando sobretudo o quê? Embraçando sempre o quê? O escudo da fé. O que diz? Vamos ler aqui para você ver. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Meu Deus, ele está falando de algum. Então, a sua esposinha foi usada pelo Satanás para te dar uma palavra. Ela estava na alma aquele dia todo, aí falou alguma coisa que lhe machucou. Em vez de você responder na mesma altura, você embraça o escudo da fé. Aí você fala assim: bem, você é uma bênção.
E Deus vai te usar muito profeticamente. Glória a Deus, estou orando e pela fé eu já vejo você se movendo no Espírito. Não vai entender nada, né? Mas é melhor do que entrar numa discussão. Mas eu embraço o escudo da fé. Eu começo a ver o que vai acontecer. A fé é enxergar. Debaixo de uma visão de Deus, eu enxergo aquilo que vai acontecer. E ainda que ela não tenha falado uma palavra de fé, eu profetizo na vida dela. Pastor, foi o meu marido que foi usado pelo diabo, pela alma. Tá bom, dá uma palavra de fé. Ou fica bem, se não der para falar nada, fica bem. Tem coisas que eu não recebo. Eu lembro do pastor Bud e a mama Jen falando, ela falava, né? Às vezes sobre, em alguns momentos, ele triste com a alma, algumas questões, fazendo algumas declarações erradas. Então ela voltava para ele e dizia assim: você quer concordância com o que você está falando? Como quem diz, né? O que você está falando não tem nada a ver com fé. Você quer que eu concorde? Não conte com a minha concordância. Então em casa é bom falar isso. Se alguém está com uma diarreia, eu estou falando de diarreia espiritual. Porque o que é uma... Você começa a crer, daqui a pouquinho aquilo faz um bololô, você não entende. Não acredito mais. Aí começa a voltar para a alma e para a incredulidade. Então você fala assim: você quer concordância com isso? Não, eu continuo em fé. Deus deu uma promessa para mim aqui. Mas está tudo contra, não tem problema. Ele está me honrando, Ele está construindo coisas em mim. Meu Deus. E Ele continua. Nós vamos ler até o verso 17. O que diz o 17? Ele diz assim: tomai também o quê? O capacete da... O que é o capacete da salvação? O capacete é para pôr aonde? No pé. Não? Na cabeça. Para proteger a mente. Proteger a mente do diabo. Salvação, sozo, sotéria. Quando eu sei sobre salvação, eu trago as mensagens e as palavras de salvação na minha cabeça. E porque eu sou salvo, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou sarado. Eu sou feliz, eu sou inteligente, eu sou adequado, estou prosperando cada vez mais, eu vou abençoar muitas pessoas. Salvação é tudo isso. O diabo quer falar o contrário, não é? O que eu faço? Capacete da salvação. Se eu estou com o capacete da salvação, nada atinge a minha cabeça. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Aleluia. Mas ele fala também a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Quando vier alguém falar alguma besteira, quando o diabo falar alguma besteira, ou a sua alma falar alguma besteira, tira a espada do Espírito e fala assim: assim diz o Senhor. Você está falando isso, mas eu estou dizendo: assim diz o Senhor. Aleluia. Diz o que o Senhor? Lembra a palavra: não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Por eu estar em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu pergunto: espada é para se proteger ou é para atacar? Atacar, irmãos. Eu ataco. Vê a circunstância, fala a palavra. É aqui Jesus falou. Foi tentado no deserto? É a palavra. É a espada do Espírito. Que coisa linda, que coisa linda. Então você precisa continuar firme na verdade. Diga: firme na verdade. Diga de novo: firme na verdade. Aleluia. Você tem aprendido verdades? Fica firme nela. Para de ouvir. Eu estou aqui na TV, né? Infelizmente não pode falar, mas para de ouvir algumas coisas da internet. Para. Tem dúvida: pastor, posso ouvir fulano? Aí eu vou falar um glorioso não. Não ouça. Um pouquinho de fermento leveda toda a... Um pouquinho de doutrina errada estraga tudo. Pastor, isso não é soberba? Achar que tem a doutrina... Não, não é soberba, é glória. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos ensina a sã doutrina, é seguir o que está aqui. Eu quero que você me enquadre, viu? Pastor, o que você falou não está na Bíblia, viu? Se você me mostrar isso, aí eu peço desculpa aqui. Agora, o que nós ensinamos é embasado na palavra. Por isso que você tem que continuar firme nessa verdade. E alguns de vocês, não todos, alguns de vocês precisam deixar a igreja antiga para trás. Por quê, pastor? A gente vai desprezar? Não, vai desprezar os pequenos começos.
Porque coisas que você aprendeu estão misturadas com a doutrina correta que você está aprendendo. Você precisa deixar algumas coisas. E se eu ficar com uma história de amor ainda com o meu passado, eu não consigo avançar. O passado me segura. O passado não deixa eu correr uma carreira. Eu preciso desvencilhar. Pastor, me ajuda a cortar. Ajudo. Agora corre. Agora você corre leve. Tem coisa para frente. Pastor, mas eu tenho amigos. Glória a Deus, vai continuar com amigos. Mas pastor, glória a Deus. Mantém portas abertas. Agora corra a carreira. Meu Deus, como a gente fica às vezes no passado. Você precisa continuar firme na verdade. Independente da circunstância. Está comigo ainda? Se eu perceber que você está dormindo ou está arrefecendo, eu vou pregar mais 1 hora, só de raiva. É uma raiva santa, viu? Vou ficar e vou pedir para os diáconos fechar lá, ninguém vai sair. Então, meus irmãos, eu estou brincando com você. Entenda que Deus quer te usar de uma forma tão poderosa, mas você sabe qual a maior luta que você tem? É com você mesmo. Eu estava no Café dos Homens ontem, a gente estava falando aqui. Os homens, principalmente homem, eu estou falando homem masculino, homem macho. Ele precisa acordar todo dia e enfrentar ele mesmo. A primeira pessoa que ele enfrenta é ele mesmo. As coisas vêm tudo à mente, as contas, os problemas, as questões. Agora pensa bem, os crentes, tanto homens como mulheres, enfrentam-se. Quando acorda, a primeira pessoa que você enfrenta é você mesmo. Então você precisa entender, tem uma luta com nós mesmos, conosco mesmos. Em que sentido? Em crer plenamente, entender, ser convertido totalmente naquilo que a palavra diz. Por isso que eu preciso entender e me avivar. Sempre entender que tem um Espírito pronto, não é? Sempre entender que o Espírito quer se mover em mim. Sempre entender que Ele não me deixou. Jesus, Ele te prometeu. Ele fala assim, nunca jamais te deixarei. Eis que eu estou convosco. Jesus está com você, meu irmão. O que a gente fica chateado? Não tem motivo. Tem coisas que vêm para nos abalar. Mas quando vem, você pode ter tomado uma pancada, né? Tomou um soco. Doeu, machucou, beleza. Só que eu faço, respiro, eu falo assim. Aí eu pergunto, Deus, não morri nessa? O soco é a circunstância. Aí você fala, eu não morri nessa? Deus fala, não. Aí você fala assim para Deus, Deus tem gás ainda? Aí ele fala assim, responda você. Porque a gente pergunta, né? Deus, eu consigo ainda? Aí ele fala, responda você. Eu sei que a gente confia em Deus, mas Deus ele está falando assim que as circunstâncias, irmãos, elas só vêm por um motivo. Para nos tornar mais fortes. Não é para deixar a gente traumatizado. Eu tomei uma pancada, não tem problema. Me abalou, não tem problema. Eu respiro, tomo forças. Agora a volta vai ser muito maior do que a que eu tomei. Pastor, você está violento hoje, né? Não, não estou não, eu sou da paz. É a circunstância. Vai tomar um cruzado de esquerda, que eu sou canhoto, que até o rock, o lutador vai invejar. Aleluia. Aleluia. Não tem mais tempo para medinho. Está entendendo? Não tem mais tempo para medinho. Não tem mais tempo de ficar colocando a culpa na história que a gente teve. Até quando a gente vai colocar a culpa na história? Meus pais me trataram assim, minha mãe me tratou assim. Eu não. Vamos, ei, peraí, beleza? Pega a força aí onde você tem, se levanta, se ergue e entenda que agora tem uma luta para você. Em nome de Jesus. Pastor, não deu certo até agora. Pois é. Será que não está para começar a dar certo agora? Será que não falta só um pouquinho? Você percebe que quando parece ser uma máxima, parece ser até, isso aqui não está na Bíblia, né? Mas parece que eu acho que é real. Eu acho que é real, irmãos. Quando está para acontecer uma liberação, existe uma resistência maior. Quem já provou isso na sua vida? Só para eu saber aqui. Quando está para acontecer alguma coisa grande, tem uma resistência maior.
assim, não é, cara? É assim. Porque parece que algumas coisas, o diabo, por ser espiritual, ele não consegue ver o que está no teu coração. Ele pode jogar alguma coisa, não consegue ver. Mas no mundo espiritual, talvez ele consiga ver algumas coisas que estão para ser liberadas para você. E fala assim, ei, ele está com o joelho mais tempo no chão, eu estou ficando preocupado. Ele está orando em línguas como ele nunca orou, como ela nunca orou. Aí o diabo começa a ficar preocupado. Ele não entende nada do que você está orando, não entende nada. Aí ele começa a ver que você está com um compromisso maior. Você fala assim, não vou deixar, nada agora vai me abalar. Eu vou buscar Deus, independente das pessoas. Aí ele começa a ver que alguma coisa está diferente. Aí ele começa a fazer, sabe o que? Uma resistência maior. Ele começa a te resistir para que você desista. Agora, se você puder entender que está tão perto de acontecer algumas coisas, que está tão perto de liberações, e às vezes eu não sei, porque o Espírito Santo não revela. Sabe por quê? É para a gente não ser movido por aquilo que a gente vê. Entendeu? Porque se a gente visse, a gente falasse, uau, valeu a pena. Aí você já se move só porque está pertinho. Mas aí de repente você fala assim, não, eu continuo. Não estou sentindo nada, mas eu continuo. Sabe por que eu continuo, irmãos? Porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aquele que prometeu, ele não mente. Propósito completo na minha vida, ele projetou. Ele não pode ter projetado coisas tão grandes para a minha vida e no meio do caminho eu encontrar a morte. Só vou encontrar se alguma coisa aconteceu para que eu me desviasse. Então, irmãos, nunca percam de vista a promessa e aquele que prometeu. Aquele que prometeu. Paulo, ele diz assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me do passado. Por isso que eu falei que você tem que esquecer passado. Passado segura a gente. Pastor, mas me magoou, fulano me magoou profundamente. Pegou a alma e pegou até um pouquinho do espírito. Até meu espírito ficou machucado. Oi, libere. Mas ele já morreu. Libera o defunto. Libera, ele está enterrado, libera lá. Se preciso, vai lá Não, acho que não é bom não. Vai lá no cemitério orar pelo... As pessoas não vão entender, né? De repente o morto levanta. Aí você fala, não era esse o propósito, só queria o perdão, né? E você ressuscita o morto. Mas libera. Sabe por quê? Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Eu prossigo para o... Quem que é o alvo? Responda. Cristo, Jesus Cristo, Ele é o alvo. A gente não olha as promessas. Eu olho o meu alvo, Jesus. Promessa é consequência de ser abençoado, que Deus quer fazer. É por isso que a gente fica tantos anos batendo, dando murro em ponta de faca. A gente fica buscando aquilo que a gente precisa. A gente fica buscando sustento, dinheiro para pagar conta. A gente entrou no grande sistema desse mundo, né? E a gente fica doente por causa do sistema do mundo. A gente desaprendeu a descansar. Eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar para pagar as contas. A gente tem que fazer. Mas tem que fazer isso de uma forma moderada. A gente não pode tirar aquilo que pertence a Deus, aquilo que tem a ver com a minha vida espiritual. Porque se eu começar a substituir, a minha cabeça vai entrar num parafuso. Então eu preciso fazer todo o esforço, eu preciso ter a minha vida espiritual, eu preciso desejar cada vez mais e fazer como Paulo. Nunca perder de vista a nossa meta. Amém? 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 Glória a Deus. E ele fala... Para a gente terminar aqui, ele fala nos versos 18 e 20, põe nesse mesmo texto aí. Ele diz assim, com toda a oração e súplica, tá bom? Com toda a oração e súplica. Ele fala, orando em todo o tempo, todo o tempo,
É isso que me traz vida, avivamento. Onde eu estou andando, estou orando em línguas, estou orando no Espírito, estou orando com entendimento, orando em todo o tempo no Espírito. Aí ele fala, e para isso vigiando com toda a... Eu persevero, eu vigio nas orações, eu persevero e oro pelos irmãos. Orando não só por mim, porque uma das chaves para as coisas acontecerem é orar pela vida do meu próximo. E o verso 19, ele diz, e também por mim, ele fala, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. E o verso 20, para terminar, ele diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, a nossa capacidade de nos mantermos espiritualmente fortes e ativos, está nessa dependência de Deus, depender de Deus, tá certo? A nossa linha dessa dependência, a gente tem ensinado aqui, ela sempre vai ser a oração, e ele diz, não ore somente por suas necessidades. Você vê, por exemplo, Jó, quando sendo levantado daquela situação, Deus começa a mudar a situação dele quando ele ora pelos amigos dele. Ele tira o foco um pouco dele e começa a entender que existe uma bênção, não é? Quando a gente faz pelos outros, Deus, a Bíblia diz, Deus é um bom pagador, não é? Então ele acaba devolvendo todas as bênçãos para você. Então, nós não podemos deixar de entender que um avivamento começa em mim mesmo. Começa em mim mesmo. Eu preciso pagar um preço. Não é pagar o preço da salvação, já foi pago por Cristo na cruz. Mas o preço de estar diante dele, o preço de ter mais da presença dele, o preço de ser afogueado por ele todos os dias, amém? O que eu faço? Eu me movo nele, eu tenho atitudes, eu me mantenho em oração, eu persevero, eu começo a quebrar até os meus limites. Eu preciso quebrar limites. Não sei quem disse isso, né? Mas a gente não sabe exatamente a autoria, mas é insanidade, né? Achar que Deus vai fazer coisas novas e a gente mantém os velhos hábitos. Achar que Deus pode fazer uma coisa nova, a gente mantendo os velhos hábitos. Eu quero dizer essa manhã para você, reavive o dom que há em você. Reavive o dom. Pastor, eu não me lembro. Então peça ao Espírito Santo que relembre você. Vamos cantar aqui, meninos. Relembre o dom, avive o dom que há em você. Relembre as promessas que Deus tem para você. Pergunte a Deus o que Ele tem para você. Senhor, me lembra, eu me perdi em tantas emoções, em tantas situações, eu acabei me perdendo. O que o Senhor tem para a minha vida? Eu tenho tantos projetos hoje na minha cabeça que fiquei confuso. O que o Senhor quer que eu faça para esse tempo? Reavive o dom que é em você. Mostre o teu desejo. Traga o fogo para você. Pastor, não estou sentindo nada. Excelente. É assim que gente madura começa. A gente começa no racional. Não quer dizer que o espiritual não está junto, mas significa que o culto racional agrada muito a Deus. Quando eu inclusive sacrifico meu corpo e minhas emoções. O corpo está cansado, e daí? Eu não me movo pelo corpo. A minha mente está falando, não dá certo. Eu falo assim, o Espírito está dando certo. Eu estou passando de um patamar. Na terça-feira, eu vou falar sobre um patamar, um platô de oração. Um platô é como se fosse um patamar, uma parte alinhada, aplanada. Você precisa ver a montanha como uma oração. Entende? Sim? Sim? E muitas vezes você quer chegar logo num platô da resposta. Mas eu preciso perseverar. Está entendendo? Que um dia nós vamos chegar num platô. É como se você subisse uma montanha e falasse assim, cheguei no objetivo. Deus me respondeu. Deus fez algo. Mas olha que interessante. Na minha caminhada cristã, vão ter outros platôs, outros desafios. Porque Ele não vai me chamar para um só. Ele vai me chamar para vários. Ebenezer, até aqui o Senhor tem respondido minhas orações. Ele vai continuar respondendo minhas orações. Aleluia.
Aleluia. Aquele que prometeu, ele é fiel, ele vai continuar. Mas eu preciso ter o quê? Essa fé, essa alegria, esse entusiasmo, esse fogo dentro de mim. Eu preciso parar de achar que um avivamento vai varrer a rua dos continentes, como varreu a rua Azusa. Não, pastor, o avivamento vai ser na rua Hermilo Alves. Não, o avivamento é dentro de você. Eu que me avivo, eu que boto fogo em mim mesmo. Eu preciso entender isso. Meu Deus, aquela música que vocês cantaram por último, tá? Pera aí, ainda não. Glória a Deus. Vou falar uma coisa aqui, pode ficar sentado. Existem funções que a gente faz e muitas coisas a gente aprende a fazer pelo Espírito. O Espírito nos ensina, mas tem coisas que Deus, Ele deposita uma unção para fazer. Então tem pessoas que se movem de uma forma muito bela através de algumas unções. Eu queria pedir a você que fosse sensível a perceber as pessoas que se movem em unções e honrar as unções pelas quais Deus move-as. Porque quando a gente honra a unção nas pessoas, essa unção pode tocar a gente também. Deus colocou, Devanir, uma unção em você. E não foi no Verbo da Vida, não foi na antiga igreja, não foi em outros lugares. É Ele que deu, Ele colocou uma unção em você. E você se move de uma forma tão fácil, tão linda, nas coisas mais simples que você faz. Quando eu peço para você dirigir um culto, você se move nisso, você se move nessa unção. Você faz com o maior carinho e a maior consideração. O que o Espírito está dizendo a você é que Ele vai te dar uma unção dobrada do Espírito. Amém? Você vai receber algo do Senhor. E Ele começa a inaugurar coisas novas na sua vida, como que patamares novos, patamares da unção do Senhor. Então Ele está dizendo para você relembrar tudo que Ele prometeu a você. Porque não é o estar num lugar que garante que aquilo vai acontecer lá, mas às vezes é obedecer a voz e sair de algum lugar, porque alguns lugares precisam ser deixados para trás. Não tem problema nenhum com as pessoas, é um mover de Deus. Por isso que você pode se preparar para um grande poder de influência na vida das pessoas. Um pastoreio, Deus lhe chamando para influenciar pessoas, tocar pessoas. As pessoas vão olhar e vão desejar o teu favor que existe em você, na sua vida. Eu quero o Carlos da Sandra aqui também. Vem aqui, Carlos. Carlos, fica de frente para mim aqui, Adriana. Glória a Deus. Deus, orando por você, Deus me mostra tanto o alto nível de respeito que você tem pelas coisas de Deus e as coisas que você faz para Deus através da minha pessoa. Eu não vejo somente uma habilidade nas coisas que você faz, mas eu vejo o seu amor e o seu respeito no sentido de honrar a Deus através das coisas que eu lhe peço. Então eu quero dizer a você, para você, Carlos, reavive o dom que é em você. Sabe por quê? Ele quer te usar de uma forma muito mais poderosa. Eu tenho falado sobre algumas pessoas, o poder de influência de algumas pessoas. Deus dando para você uma habilidade para alcançar pessoas, para tocar, para salvar pessoas, para mudar o destino de uma pessoa. Por isso que Ele está falando para você, fala e não te cales. Não te cales. Não tema represálias, não tema o homem, mas entenda que uma unção
te autoriza a fazer essas coisas. Amém? Levanta a mão os dois irmãos aí, quero orar por vocês. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida deles, esses nossos irmãos. Eu quero orar para que essa unção os preencha de uma forma diferente e para que coisas comecem a ser acionadas no dia de hoje. Eu declaro no nome de Jesus unções novas, níveis de unções novas. Eu te agradeço pela vida do teu filho, do Adevanir. Obrigado pelo teu Espírito o enchendo, o habilitando para coisas novas. Obrigado por toda a saúde, toda a habilitação no Espírito para fazer as coisas. Obrigado porque este lugar é um lugar de crescimento, é um lugar de estabelecer coisas na vida dele. Que a unção do Espírito o encha, que o capacite, que o autorize, que o habilite para fazer as coisas que o Senhor tem para a vida dele, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pode dar um abraço no irmão. Eu oro pela vida do Carlos, Pai, obrigado pela vida dele, obrigado pelo Espírito Santo, o enchendo, o dando poder a ele, trazendo, reavivando todas as promessas que um dia o Senhor fez. Obrigado pelo poder de influência, as palavras que vão tocar em pessoas. Obrigado pelo teu filho se movendo em línguas, se movendo no Espírito. O Senhor está falando que o Senhor vai lhe dar revelações da palavra. Ele fala para você escrever e compartilhar o que o Senhor vai lhe dar. O Senhor vai lhe dar essa semana revelações da palavra dele, entendimento, insights no Espírito, e você vai tocar pessoas, vai alcançar pessoas. Obrigado, Pai, pelo Espírito que o enche nesse momento, que o habilita para seguir, para fazer coisas poderosas, em o nome de Jesus. Amém. Abraça esse homem aqui em nome de Jesus. Vamos cantar, queridos. Fica de pé.